Oi, galera! A gente está começando aqui o nosso primeiro episódio piloto do ICLAcast, que é o podcast da Igreja de Cristo. Nós somos os jovens da Igreja de Cristo. Aqui tem alguns deles que a gente vai se apresentar para vocês. Nos próximos episódios virão outros para vocês conhecerem, então não percam os próximos episódios. Vou começar me apresentando. Eu sou a Alana, tenho 22 anos. O que mais, gente? Eu sou estudante de psicologia, quase concluindo, para a glória de Deus. E é isso. Se eu lembrar mais alguma informação sobre mim, eu falo. Tudo bem. Oi, gente, meu nome é Débora, eu tenho 15 anos e sou estudante. Olá, galera. Meu nome é Caio, eu tenho 19 anos e sou trabalhador. E é casado, coloca aí. Ah, para falar o nosso estado civil também? Acho que não, mas ele precisa, né? Porque ele é um jovem casado. Não, mas eu acho que se Por a que gente que for só falar desse Caio? assunto, acho que é importante. É isso, casado. Então tá, jovem Caio é casado. casado. E eu sou a Joiciane, sou casada também. A idade é irrelevante, porque eu tô aqui no meio de jovens, mas eu sou a mais velha, deixo bem claro isso, não é vergonha pra mim ser a mais velha, a mais experiente, a mais inteligente, a mais sábia. E é isso, entendeu? E ela é nossa líder, Isso, gente. sou líder, né, dos Jovens da Igreja de Cristo, lembrando que a nossa Pastora Igreja de Cristo também. é no Lago Azul, tá bom? Porque tem várias redes de Igreja de Cristo, é a igreja mais maravilhosa que tem, é a única igreja que tem na Bíblia, Igreja de Cristo. Mas nós somos da Igreja de Vai Cristo gerar de um lá. conflito. Então vai começar gerando conflito. Não é pra gerar conflito não, gente. É verdade, tá bom? Então nós somos da Igreja de Cristo de Lago Azul. Nós estamos felizes de participar desse projeto. E aí a gente vai falando mais ao decorrer do podcast. Agora falta a esposa do Caio se apresentar, né? Sou a Esté, tenho 18 anos. Ela vai ficar nos bastidores, mas vira e mexe ela vai interagir com a gente. Então eu vou começar explicando como é que vai ser a dinâmica dos nossos primeiros episódios. A gente vai fazer uma roda de conversa, um bate-papo sobre esse livro aqui do Iago Martins, que é sobre relacionamento, Namoro à Luz da Palavra de Deus, Fogo no Parquinho, o nome do livro. E cada episódio vai ser sobre um capítulo. São 6 capítulos, então os 6 primeiros episódios do nosso podcast vai ser sobre esse livro, depois virão outras coisas que aí vocês vão ter que acompanhar para descobrir. Certo. E aí eu vou falar um pouco sobre o autor, né? Não tem como a gente começar a falar de um livro sem falar do autor. Então esse livro foi dirigido, Escrito. né? Acontece, né? Assim mesmo. Eu, inclusive, já vou falando logo, eu troco várias palavras. Às vezes eu quero dizer uma coisa e aí eu falo outra coisa, mas não é a coisa que eu queria dizer. Ela E troca aí, até os nossos nomes, quem dirá as palavras, isso, eles né? estão me corrigindo aqui, tá bom? Então, isso vai acontecer sempre, tá? Então, foi escrito pelo autor Iago Martins, né? Ele é teólogo, ele é escritor, ele é pastor batista, YouTube ele escreveu, né? Ele é autor de 21 livros, né? Então, esse livro é bastante interessante. Nós, como liderança de jovens, nós demos aqui uma ênfase a esse assunto, porque a Bíblia, né? Não somente na questão do jovem, nem na idade jovem, mas nós precisamos ter santidade. Ela nos fala sobre santidade. Esse livro é muito interessante. Quando fala Fogo no Parquinho, realmente eu não sei como é que vai ser para os jovens. Para a gente é mais natural, que já é adulto, né? Para uma mãe, para um pai, para o líder. O livro é maravilhoso. Eu não sei como é que vai funcionar então para você que é jovem, essa questão do livro, se você vai aceitar bem ou não, mas é uma verdade bíblica. Nós vamos se basear na Bíblia e nesse livro do Fogo no Parquinho, tá bom? Então nós vamos lá para o primeiro capítulo. Nós Puxando, antes da gente ir pro primeiro capítulo, puxando um gancho do que a senhora já falou, que talvez esse livro seja um pouco pesado, no sentido de que ele é um pouco confrontante, né? E aí, antes do primeiro capítulo, lá na introdução, tem uma parte que eu destaquei que o Iago fala assim: talvez algo nesse livro irrite vocês, mas peço que julgue tudo pela palavra e pela sabedoria santificada. Tenho certeza que a palavra é suficiente para vivermos tudo o que diz respeito à fé e à piedade. E eu já li esse livro, li o livro completo em outro momento que eu li, porque eu li em primeiro momento com o meu namorado e com alguns outros amigos, e todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas disseram que foi um livro difícil de ler, porque é confrontante, querendo ou não, relacionamento não é um tema tão simples, e a forma como o Iago aborda é muito direto e realmente confrontante, assim, vários aspectos que a gente vai vendo aqui, conversando ao longo dos capítulos. E então, talvez algo que a gente fale, algo que a gente comente, você não concorde, você
não faça parte da forma como você entende o mundo, a sua cosmovisão de vida. E tudo bem, acho que nem a gente se concorda em todos os aspectos. Mas eu convido você a talvez refletir se o seu incômodo é porque realmente você não concorda biblicamente com o que a gente está falando, ou então porque é uma verdade bíblica difícil de aceitar, ou só porque a Bíblia não é a sua norma de conduta e fé. Porque esse é um podcast cristão, então nosso viés, aquilo que a gente for falar, vai ser conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Isso. Então... com a cosmovisão mesmo bíblica, com a cosmovisão do reino, né? Com a Sim. cosmovisão cristã. Como tudo aquilo que nós fazemos, né? Cosmovisão cristã. Tudo aquilo que nós vemos como Cristo vê, né? A gente tenta, a gente não consegue, né? Em tudo, mas a gente tenta e vive o mais próximo possível daquilo que a gente entende que é a visão de Cristo, né? Visão bíblica. E às vezes quando a gente se sente confrontado, a nossa tendência é querer ajustar aquilo para a nossa vida, é querer contornar aquela verdade, né? Mas como ele falou, julgue tudo pela palavra de Deus, tanto sim quanto não, independente da forma como você se sente com aquilo que você lê nesse livro ou ouve do que a gente fala, julgue pela palavra de Deus, se aquilo faz sentido ou não pela palavra de Deus, né? Importante. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Tá todo mundo aqui com a sua Bíblia, de acordo com o que nós fomos falando aqui. Se a gente lembrar algum texto bíblico conforme a leitura, a gente vai mencionando aqui para a gente ter uma visão mais clara, né? Falando de Bíblia, tá certo? Então nós vamos começar. Ela já falou um pouco sobre a introdução. Eu achei uma questão muito interessante ainda no prefácio do livro, né? Que é na página 11, que fala sobre a cultura do namoro. Né, essa questão da cultura mesmo, né? Aqui fala assim, em um parágrafo fala que vivemos tão imersos na cultura do nosso tempo que experiências da vida fazem parte, né, das nossas escolhas com a contemporaneidade, mais do que com os nossos ensinamentos das Escrituras. O que ele está dizendo é que nós estamos imersos mesmo, porque nós estamos no mundo e a gente, por questões culturais mesmo, nós acabamos concordando com muitas coisas, mais do que com a palavra de Deus, né? Então, que a gente possa ter uma visão diferente disso aí. Então, que a gente possa ver a nossa vida como uma cultura mesmo do reino de Deus, ao invés de ser uma cultura mesmo mundana e contemporânea, né? Mais atual, mais descolada, tá bom? Então, é isso. Mais alguém quer falar? Da introdução, acho que não. A senhora está precisando de um óculos e não aceita, né? Toda vida é a mesma coisa. Eu vou usar um óculos só para parecer mais intelectual, mais inteligente, tal. Tipo a tia, a professora, entendeu? Se é assim, a gente Gente, aceita. tem uns 5 anos que ela precisa comprar um óculos e ela nunca compra. Aí na hora de ler, não só na hora de ler, dirigindo, vocês precisam de ver. Não, mas enfim, vamos lá, vou conseguir. Vai dar certo, né, cara? Vai dar. Então vamos Já lá. vamos pro capítulo 1? Da introdução, vamos para o capítulo 1. Fala o tema do capítulo 1, Debs. A Debs vai falar o tema. Tá. O tema do capítulo 1 é namoro não existe. Resgatando. O padrão de um relacionamento cristão. Namoro não existe. Eu já achei o tema do primeiro capítulo. Babado. Gente, a nossa pastora chegou. Peraí, que ela vai dar um oi Vai aqui, vai se pronunciar. apresentar. Ela vai se Vai, apresentar. anda, Calma aí. coisa. Só um minutinho, Não, é gente. só um oi. Venha. Venha. Perfeita, elegantíssima. Ela vai se apresentar aqui, ali, daquele lado, pra vocês. Ela chegou atrasada, é assim mesmo. Pra você logo mesmo. Pra câmera. É tanta câmera aqui. Gente, oi, graça e paz, tudo bem? Que lindo, né? Esse projeto novo, que Deus abençoe. Esse projeto é para abençoar a vida de vocês, né? E eu espero que cresça, multiplique, que dê verdadeiramente bons frutos, tá bom? Deus abençoe a todos. Era pra ela estar gravando aqui com a gente o primeiro episódio, mas Exatamente. próximo episódio ela vem. Tá bom. Em nome de Tchau. Jesus. Tá, continuando. Namoro não existe. Eu fiquei com a parte da introdução, né? Então tá bom. O Iago, ele começa aqui no início do primeiro capítulo fazendo uma breve introdução da história do namoro. E ele literalmente coloca aqui, breve mesmo, para não ficar chato. Então a gente vai fazer uma versão breve mesmo, para não ficar chato. E aí, se vocês quiserem mais detalhes, vocês leiam o livro, né? Ou então estude por fora. Mas basicamente o que ele vai falar é que essa ideia de
casamento por amor romântico, ela é muito nova. Antigamente isso não existia. Então, os casamentos eram construídos, por exemplo, nos povos primitivos, as mulheres eram tomadas à força pelas outras tribos, por invasão, ou então porque perdiam guerras. E aí ele dá o exemplo do judaísmo também, que antigamente os pais que escolhiam com quem os filhos iam se casar. Por uma questão de não misturar os povos, né? E você tinha falado alguma coisa em relação a isso, né? Falei que é interessante isso, porque a Bíblia já nos ensina lá no início, em Gênesis, se a cultura bíblica, a cultura cristã, né, fosse preservada, talvez nós estaríamos fazendo isso até o dia de hoje, né? Porque começa aqui no capítulo 1, ele menciona em Gênesis 24 acerca de Abraão, quando manda um dos seus servos fiéis ir até a sua terra procurar uma esposa para o filho dele. Então ele já tinha orado, Abraão já tinha orado, né, para o seu filho, abençoando o seu filho, e ele estava ali morrendo e viu essa necessidade. Poxa, abençoei meu filho, tal, legal, mas ele pensou nessa questão do casamento, né, pensou na questão familiar, e ele pede então para o seu servo, fala, não, vai lá na minha terra e busca uma esposa para o meu filho. Ele não fala assim, vai buscar uma namorada para o meu filho, vai buscar uma paquera para o meu filho, vai buscar lá um... Não, ele fala, vai buscar uma esposa, né, tinha um objetivo. E eu achei isso interessante, nós tínhamos que manter essa cultura até hoje. Eu, como mãe, adoraria eu escolher, né, o meu genro, o esposo da minha filha. Né? Eu tenho certeza, né, que de uma visão madura, né, eu já sou casada, eu saberia escolher um bom esposo para minha filha. Eu acredito que sim, né? Embora hoje em dia não seja visto, né? Ninguém mais quer. E é igual eu estava falando, que de certa forma isso não é tão legal, porque por exemplo, se a pessoa estiver entrando na fase adulta, falando nos dias de hoje, né? Ela vai ter que ter o poder de escolha. Mas também, pensando por outro lado, é legal, de uma certa forma legal, por conta que os pais eles vão querer o melhor para o filho, que principalmente vai, né, achar a pessoa da vida dela. Então, de uma certa forma, tem um lado bacana nisso. Porque, por exemplo, se a gente falar isso para um adolescente, é um absurdo. Não dá pra cara a vida. E eles... Agora, por exemplo, se a gente é mais maduro, né, do que um adolescente, por exemplo, pensar nisso, a gente vai pensar que tem um lado legal nisso, e realmente tem. E eles vão escolher muito mais racional do que nós escolheríamos, né? Sem esses vieses da emoção, porque muitas pessoas falam, e é verdade, que o amor ele é cego, e ele pode ser cego mesmo, principalmente quando você é adolescente, quando você não sabe escolher muito bem. Então, eu acredito que, por um lado, realmente era interessante essa escolha, porque os pais, eles iam escolher realmente com uma perspectiva racional, assim, vou escolher baseado nesses critérios, sem esses vieses que a gente tem hoje em dia. E tem uma parte no livro, eu não lembro qual é o capítulo. O capítulo é 1, qual é a página? Né? Não, mas tem uma página no livro, no capítulo 1, que ele fala de uma certa forma que é ruim a gente, por exemplo, porque no namoro, que a gente intitula namoro, a gente pode ter experiências ruins, mas por conta da emoção a gente ir levando pra frente, e aí se casa e acaba quebrando a cara por conta disso. E isso é interessante também porque os nossos pais iriam realmente escolher de uma forma mais racional, e não pela emoção, porque quando a gente, por exemplo, paixão, a gente não vai ver o erro um do outro. Se vê, vai cobrir aquele erro e tanto faz. Eu vou pra frente com essa pessoa, sendo ela do jeito que ela é, e é isso. Agora os pais já iriam pensar mais de uma forma racional, realmente. Tá vendo? O assunto como mãe já rendeu aqui, mas não é esse o caso, né? Eu acredito que a minha filha não vai deixar eu escolher o meu genro, mas para eu opinar, com certeza eu vou ter uma opinião aí acerca disso. Não, deixando não, ela ia opinar. Sim, né? Mas, enfim, não é essa questão. E se não deu para perceber, gente, essa aqui é a filha da Joyce. Acho que deu com certeza para perceber, né? Mas então, enfim. Mas ela não tá aqui como filha, eu não tô aqui como mãe, tá? Lembrando que a gente tá aqui mesmo
uma roda de conversa, ela tem uma opinião com certeza dela, Sim. eu respeito isso, assim como ela respeita muito a minha opinião. Muito mesmo. Sim. Mas enfim, pra É. gente então sair aqui da primeira página, tá? Lembrando Não, mas que ele dá continuidade ainda, né? Sim. sobre esse assunto, Sobre né? isso. Não, de forma rápida, ele vai falar que ao decorrer dos séculos, a forma e a ideia Sim. como o casamento acontece vai mudando, né? Tipo, na época, no período medieval, a ideia de castidade era muito valorizada, né? Sim. Ao contrário de hoje em dia, que se você fala que você é um jovem cristão e quer casar virgem, meu Deus do céu, você é quase um absurdo. alienígena. Que nem a gente comentou aqui no início, é uma questão mesmo de cultura, né? A gente está falando de cultura. Então, ao longo dos anos, a cultura ela vem sendo alterada e mudada, né? As pessoas até falam essa questão de, como fala, de modernidade, né? O mundo vem se modernizando, essa questão do namoro entra nessa questão da modernização e a gente fala isso de uma forma cultural. Então, lá no medieval, em 1900, antigamente, né? No século XVIII, tinha essa questão, né, da castidade, de casar pura, a moça que casava pura era vista com bons olhos, e essa sim era escolhida para casar. E aquela que não era pura era tida mesmo como vil, como prostituta. E aí essas coisas vêm se mudando ao longo do tempo, e é por isso que ele fala sobre essa questão cultural, e isso existe ainda hoje em alguns países, e ele relata aqui no livro isso muito bem, que eu quero até depois, né, deixar aqui umas perguntinhas para ver o que vocês acham e qual cultura vocês escolheriam, né? Se for Uai, questão de escolha, né? Brasil. Árabe, né? Escolheria Brasil. O judaísmo, né? O judaísmo, né? O casamento árabe. Mas tem sua beleza, eu penso, né? Que o judaísmo tem sua beleza, falando de relacionamento, de casamento, assim. Mas eu acho que hoje em dia, mesmo entre os judeus, não acontece mais assim, acontece? Famílias tradicionais ainda acontecem, mas é muito difícil de ver. Sim, ele fala aí também que hoje em dia é mais difícil. É Não? mais difícil. Exatamente. Então é Entendi. isso, tá? Mas até mesmo no Brasil, por exemplo, se a gente fosse escolher uma cultura para seguir, até mesmo no Brasil, de acordo com a palavra de Deus, que é o que a gente, como cristão, deve seguir, tá errado, porque não existe namoro. É igual Não capítulo existe. 1, não existe Não namoro. existe Não, namoro. e até o noivado no judaísmo, que é o que tem na Bíblia, já era considerado namoro, só que já era considerado casamento, só que sem a consumação carnal. Então, o único padrão de relacionamento era realmente o casamento. Até o noivado era considerado um casamento. Tanto que o rompimento de um noivado já era algo assim Sim. muito ruim, né? Pra época. Inclusive, essa parte que ele fala, né, de considerar como já um casamento, né, o noivado já era um casamento. José, uma parte interessante que ele diz que José, quando descobre que Maria está grávida, ele já procura o divórcio, né? Ele já, antes mesmo de ter consumado, né? Porque Maria era virgem, né? E tudo, e ele sabia disso. Opa, não foi eu. Então, eu já vou providenciar aqui o divórcio. Mas eles ainda nem tinham consumado o casamento, mas eles já tinham o compromisso do casamento, né? Ele já procurou lá para assinar para ter o divórcio. Realmente. É isso. Aí ele vai falar que isso vai mudar na época da Revolução Sexual, né? Porque tinha o lema, faça amor, não faça guerra. E aí muda. Depois disso aí foi só para trás. Depois da frente foi só para trás. Abaixo. E uma coisa que eu achei muito interessante também é que ele fala que, apesar do namoro ser uma questão cultural, realmente na Bíblia não existe o conceito de namoro. Foi algo culturalmente construído. Mas ele não demoniza o namoro, né? Entende-se que culturalmente foi-se sendo necessário que houvesse essa fase antes do noivado e casamento. Então ele não demoniza o fato de cristãos namorarem. Mas ele vai falar que, como sendo uma criação cultural, não tem autoridade para desfazer de princípios bíblicos. E que muitas vezes o padrão de namoro cristão tem se igualado ao namoro de pessoas não cristãs, desfazendo de princípios bíblicos. Porque se a gente fosse, assim, seguir a Bíblia, porque é o que a gente deve seguir, a gente não intitularia como namoro também, entendeu? Se a gente não seguisse essa cultura. Porque acredito que mesmo sendo uma cultura do nosso próprio país,
a gente tem que ter a palavra de Deus acima de qualquer cultura. Eu acredito. Porque aqui no primeiro mesmo, na primeira página do primeiro capítulo, né, fala sobre o que ofende a Deus, o que ofendia a Deus. Que no caso, se nós formos ver hoje, né, são os aplicativos de relacionamento, as pegações, sexo antes do casamento, morar junto sem casar, gravidez indesejada e etc, né, que são coisas muito claras que nós, como cristãos, nós não fazemos, não podemos fazer. Hoje em dia tem alguns lugares, que nem a Alana falou, que já não estão mais endemonizando, né, e tal, essa questão do sexo antes do casamento mesmo em meio aos cristãos, o que é muito precipitado de se pensar erroneamente, e sexo mesmo é depois do casamento. Não, mas o que eu falei foi que ele não demoniza o conceito de namoro. Então, eu acho que o problema não é nem estipular a ideia de um namoro, e sim como esse namoro acontece. Porque aqui, por exemplo, ele vai falar que se não fosse, lá na página 21, lá no final, ele fala assim, se não fosse esse carimbo mágico chamado namoro, muitas das práticas comuns no relacionamento entre jovens seriam chamadas tranquilamente de pecado. Todavia, uma vez que chamamos de namoro, deixa de ser pecado. Porque como o namoro não existe, biblicamente, né? O único padrão de relacionamento bíblico é o casamento, práticas relacionadas a relacionamento têm que ser feitas dentro do casamento. O namoro é um momento para você conhecer a pessoa e se aprofundar nisso. E muitas pessoas, muitos namorados, querem viver como se fosse uma amostra do casamento dentro do namoro. E isso é errado. Usando de coisas que são feitas próprias para o casamento dentro do namoro. Então, conversas sexuais, para além de atos mesmo, né? Intenções, dependência financeira, de impor que o outro tem que sustentar a pessoa financeiramente. Isso são coisas que não cabem para dentro de um namoro. E o Caio falou uma coisa interessante, né, da questão de se envolver. É nisso que ele está dizendo aqui. Quando a pessoa se envolve dessa forma, né, em assuntos sexuais, em pegação mesmo, essa dependência financeira, aí entra essa questão que a pessoa já está num relacionamento, num namoro, que não vai bem, que já não está bem há muito tempo, já pularam etapas, já tem uma convivência em si, e aí acaba que fica numa dependência emocional. A moça, a jovem vai pensar assim, poxa, mas o fulano já passou a mão em mim, né? Poxa, o fulano já... E agora? Ela pensa no que ela tem a perder. Eu tenho mais a perder do que... Então eu vou continuar, porque eu já vivi muito com essa pessoa. É o que diz aqui no livro, nesse primeiro capítulo, ele explica acerca disso. Da pessoa perder e ficar ali presa emocionalmente, porque ela já viveu muito com essa pessoa e vai perder. Vai falar, não, peraí, mas eu já dediquei uma vida com essa pessoa, Eu né? vou jogar fora. Isso, né? Mesmo em meio à traição, não, eu vou ficar com ele porque... Entendeu? A gente tá tanto tempo junto. Então, essa questão do relacionamento cristão no jovem, né, se resguardar, é para isso mesmo. Para não chegar a esse ponto de ser afetado emocionalmente, ele pensar racionalmente, falar, não, peraí, mas essa pessoa aqui não é bacana para mim, né? Viveu e tal, tá ali como amigo, se conhecendo um ao outro, conhece a família. Isso, gente, é interessantíssimo. Quando eu falo para os jovens fazerem amizade, as meninas mesmo, minha filha, eu falo, filha, faz amizade, conversa com as pessoas, porque às vezes na conversa, fala, poxa, fulano... Aí nessa conversa vai conversando e vai convivendo, sem essa pressão de relacionamento, seu namoro. Quando for ver mais pra frente, já tem ali um laço de amizade bacana e vai falar, não, essa pessoa aqui, olha, né, quando chegar aí como é que eu falo? No momento, Deus mesmo, o Espírito Santo de Deus mesmo vai direcionar, não, essa pessoa aqui, olha, essa pessoa aqui... Ninguém começa a namorar com o outro, o namoro, né? Tô falando do namoro de novo. Começa a namorar com o outro de um dia pra noite. Um cristão mesmo. De um dia pra noite. Eu vi o fulano, vi o Caio ali e vou namorar. Não, né, Esther? A Esther é casada com o Caio, são jovens, depois eles vão falar aqui sobre o relacionamento deles e como foi esse processo aí. Eles se casaram com 18 anos, né? Tu casou com 19 ou com 18? Ele casou com 19, teve que esperar, então, a Esther fazer 18 anos. Depois eles vão falar sobre isso. Mas foi rapidinho também. É dias. Foi dias? Fez 18 em dias. Não, eu tô falando disso não, cara. Tô falando da amizade, de conhecer. Não, entendeu? no namoro, no caso. De conhecer. Lá na escola, ela viu, se agradou, e foi aquela conversa, e o número, como é que você tá, foi vendo como é que era ele, foi, entendeu?
tem essa questão da amizade. Tem que ter, para depois chegar no relacionamento de casal mesmo, casado. Porque beijo na boca a gente vai ver aqui. É Eu quero até porque deixar ele até já uma fala. pergunta no ar. Fala, É Caio. que ele até fala. A Lana falou um pouco sobre, eu até achei que ele ia falar. Porque ele fala que o relacionamento que a gente intitula namoro é pra ser uma amizade. Não é pra ter beijo na boca, um exemplo. Não é pra ter pegação. É pra ser uma amizade, até você perceber. É essa pessoa. Igual a senhora tá falando, exatamente igual. É porque Ele o fala termo, exatamente ele assim. vem modificando, né? Sim. Esse termo... Mulher, sente aqui. Não, eu já... Ela tá Mas as melhor, né? pessoas estão ouvindo a senhora falar e não tá te vendo. Tem mais uma cadeira aí. Esse termo namoro, é bom que as pessoas ficam na expectativa de quem tá falando. Esse termo namoro veio se deturpando, né? Veio se modificando, porque na verdade não era para ser, de fato, tem alguém que trabalha com isso também, que fala, algum líder aí famoso de adolescentes, que fala que as pessoas, os jovens estão o certo seria namorar, né, para casar, né? E não, você casa para namorar, né? Por quê? Porque o termo namoro foi deturpado, foi totalmente, como a Lana falou. Hoje os namorados pensam que são obrigados a sustentar um ao outro, né? Pensam que são casados mesmo, né? E tudo. Então, assim, é por conta disso que o termo fica tão difícil da gente fazer essa colocação, né? E os envolvidos nesse namoro, eles acreditam tanto que precisa ter a obrigação de, por exemplo, sustentar um ao outro e tudo mais, que eles tratam o namoro como um casamento, e aí quando casam, tratam o casamento como namoro. Quando são namorados, não podem se separar, não pode terminar, aquele ciclo não pode terminar, e aí precisa ter as obrigações de como um casamento, morar junto. Tem pessoas que namoram e moram junto, mas deixa bem claro, é um namoro, não é um casamento. Mas traz um casamento para esse namoro. E quando casam realmente, tratam como namoro. Acham que pode encerrar esse relacionamento a qualquer momento. Tanto que existem muitos casais, eu já vi até cristãos mesmos, que namora anos e anos e anos. Aí casa e tem um divórcio em meses. Então, eu acredito que é muito isso, que trataram muito o namoro como casamento. E aí a gente pode ficar aqui... É porque, como ele fala, né? O namoro é o tempo de você conhecer a pessoa. Se você deturpa o conceito de casamento e tá se preocupando mais em, sei lá, ficar de pegação com a pessoa, ou então você, querendo ou não, quanto mais você se envolve, ele vai falar mais disso mais pra frente, né? Você deixa de prestar atenção nas coisas que realmente importam. Quando você traz coisas que deveriam ser para o casamento para o período de namoro, você deixa de se preocupar com coisas que se importam. Essa pessoa é trabalhadora? Essa pessoa, ela realmente sabe me respeitar? Essa pessoa realmente ama Deus? E isso você não percebe porque a pessoa fala, percebe com as atitudes da pessoa. E não tem como você conhecer a pessoa, que nem ele tem uma parte que ele fala, né? Tem como você conhecer uma pessoa se você tá o tempo todo com a língua dela dentro da sua boca. Não tem como. Ah, tá. Aproveitando, gente. Tem hora! Pra falar do beijo na boca. Tem hora. Ela falou, agora abriu a brecha. Gente, beijo na boca. Aqui ele vai falar e tudo, que chegou a mãe perguntando pra ele, né? Ele é pastor da Igreja Batista. Então, em um dos gabinetes chegou a mãe e fez a pergunta que eu também faço agora pra todos eles, né? Pra vocês que estão nos assistindo. Qual é a idade ideal para beijar na boca? Existe uma idade ideal para beijar na boca? Ou não? Aí fala assim, não, mas a idade não tá. Mas qual então o momento do relacionamento, do namoro, que a gente sabe que, né? Qual o momento do relacionamento, então, que se tem um beijo na boca? Agora eu quero ver como é que vai ser. A pastora Kênia vai vir responder. Existe uma idade ideal para beijar na boca? Existe, pastora? Até engasgou, então eu sabia que isso ia gerar um conflito, porque hoje em dia, namoro, irmãos, até meus cristãos
tem o beijo na boca. Só que a gente está agora falando sobre uma coisa tão séria, porque uma coisa é a gente fazer sem ter o conhecimento, né? A gente não tem o conhecimento, mas agora a gente está conhecendo, agora a gente está vendo, né, à luz da Bíblia, sobre relacionamento, e aí a gente vai falar sobre isso. Tem uma idade certa para beijar na boca? O cristão, no seu relacionamento, né, se conhecendo, pode beijar na boca? Vocês acham que pode beijar na boca? Ó, Como vou é dar que- minha opinião sincera. Antes. Ah, a senhora quer responder? Não, eu só vou ouvir. Agora não, né? Então tá, vou dar minha opinião sincera. Antes de eu ler esse livro, eu tinha uma ideia de que, enquanto você é solteiro, esse negócio de ficar, sempre foi claro na minha cabeça que é pecado, porque você, querendo ou não, um beijo é uma intimidade sexual que você tá tendo com a pessoa. Não tem outra forma de descrever o beijo. Então, se você não tem nenhum tipo de compromisso com a pessoa, não faz sentido, biblicamente, isso não ser pecado. Você ficar com alguém que não é o seu parceiro, não faz sentido. Que não tem um compromisso, uma aliança com você. Mas eu tinha uma perspectiva de que o beijo dentro do namoro não era pecado, porque querendo ou não, você tem uma aliança ali com a pessoa, né? Então, é isso. Mas aí depois que eu comecei a ler esse livro e estudar de outras formas, eu comecei a questionar a minha própria opinião. Porque se você for parar para pensar, realmente, o beijo, ele é um ato sexual. Ah, o selinho, não sei o que, não é, né? Tanto que em várias culturas, o selinho é forma de cumprimento, né? Até pai e filho. Mas aquele beijo intenso de língua, não tem como você beijar e não despertar outras coisas. É impossível você beijar uma pessoa intensamente e não despertar outras coisas. Então, querendo ou não, você já tá pecando ali com a pessoa, porque você tá cometendo o pecado da lascívia. Você tá cometendo uma prática sexual ali. É uma prática sexual. Faz parte, né? E você, jovem? Ó, lembrando, essa menina aqui é a mais nova entre nós, né? Ela tem. Você tem quantos anos mesmo? 15 anos. O restante de nós somos todos já jovens adultos, né? E aí vai ser interessante ouvir a opinião, porque uma que namora, uma que É solteira. ainda é adolescente e não tá na hora, né, pastor? Não. E casados. Deixando bem claro. E casados. Aí vai ser Casados. interessante ouvir a opinião de cada um. Bom, antes de ler o livro, eu já tinha uma opinião formada. E a minha opinião era que o beijo na boca, ele não era algo certo antes do casamento. E aí, ao ler esse livro, foi tipo quase a mesma coisa, porque esse livro fala muito sobre esse negócio de que namoro não existe, que beijo na boca não é como se fosse como eu posso dizer? Uma preliminar do sexo. Sim, uma coisa que não se pode fazer antes do casamento. Então, pra mim, a minha opinião, a hora certa desse negócio de beijo na boca é depois do casamento. Muito bom. Gente, Aí, a Joyce fez essa pergunta só pra responder. Eu tenho Aqui, ó. certeza. Então tá bom. Ela tava muito atenta. Senhor, amém, Jesus. Glória a Eu Deus. tenho certeza, né? Dá uma terra aí. Olha como Deus é bom. E aí, uma das coisas que mais me interessou como líder de jovem também, no livro, foi, eu falei, cara, como Deus ajuda, né? A gente que é mãe. Pra você que é mãe, que tá assistindo, seu filho ainda não é cristão, mães, tenha esse cuidado, ensina o seu filho, porque talvez vai começar de uma forma errada. E aí, de uma forma errada, que nem diz aqui no livro, né? Vai gerar muito, como é que eu vou dizer? Transtorno mesmo, emocional. Vai gerar um transtorno mesmo familiar, talvez, entendeu? Vai gerar filhos indesejados. E aí vai acabar com um futuro, com uma juventude, uma adolescência, uma coisa saudável. E nós não podemos deixar isso Eu acontecer. quero falar, porque, tipo assim, depois que eu li o primeiro capítulo, eu percebi que os fatos anulam a opinião que eu tinha. De que, igual a opinião da Lana, Não tem nada. Tranquilo. é tranquilo beijar no namoro. Como cristão, falando, né? Depois que eu virei crente. No namoro tudo bem, eu pensava dessa forma. Mas os fatos vão levando a opinião da Débora, que até o mesmo beijo
é apenas após o casamento. Porque, vamos lá, namoro não existe. E não existe isso de ficar, crente não fica. E se namoro não existe, então Você é tá, solteiro. você tá ficando, só que você tá intitulando como namoro. Mas você tá ficando com essa pessoa. Ela só é um pouco mais conhecida. E olha lá. Então você tá ficando com ela. Então, crente não fica. Tá Casa pra beijar também. E a opinião das minhas pastoras, eu quero ouvir agora. Gente, olha, a opinião assim, se a gente for contextualizar hoje esse termo, isso aqui é muito importante o que está acontecendo, porque hoje a gente tem o fato de uma criança de 11 anos que matou os pais porque conheceu uma outra pessoa pela internet e ele queria se dirigir a esse lugar e encontrar com essa menina que também provavelmente é a mesma idade dela, e os pais se oporam e aí aconteceu essa tragédia, né? E vindo de uma adolescência, porque assim, toda a minha infância, a minha adolescência foi dentro de um contexto cristão. Não nasci em um lar cristão, porém, com 6 anos de idade eu já fui para a igreja sozinha, né? Todos aqui já são sabedores disso. Mas assim, na minha adolescência e na minha juventude, na igreja dos anos 90, não se falava isso. A única coisa que era pecado era ficar. E hoje também não fala, pra ser sincero. Então, assim, não se falava isso, né? A única coisa que os nossos líderes falavam assim, olha, é pecado ficar. Mas o que a galera queria era terminar o culto e ir para a lanchonete para ficar com alguém. Era isso que acontecia. Vamos falar abertamente, porque era isso que acontecia. Então, assim, a gente tinha uma luta muito grande, porque eu sempre fui o peixe fora do aquário, né? Que eu era assim, não, isso não pode, né? Aí eu era intitulada a chata. Mas era isso que os jovens almejavam. Ia pro culto e já pensava, e fulano vai, já sabe, todo aqueles, tudo esquematizado. Por quê? Porque os jovens, os adolescentes dessa época, eu não sei agora, né? Não sei. Mas era assim, vai ter pegação, entendeu? Tá vou pior, beijar com fulano, vou ficar com ciclano. E sempre tinha aquele que era o cupido, né? Que fazia todas as pontes e fazia isso. Então, nesse contexto da minha adolescência e da minha juventude, o beijar na boca era uma coisa, olha que maravilha, né? Normal. Gente, normal. Tanto, gente, que eu fui beijar, eu ia fazer 18 anos. Eu ia fazer 18 anos. E isso já na minha época, eu tenho 42 anos, já era um absurdo. Era assim, nossa, você é realmente um ET. Não existe, né? Então, assim, e aí a gente vê isso sendo levantado hoje. Eu vi uma moça que ela fez esse propósito de beijar, né, no casamento, né? Só no dia lá que o pastor disse... Pode beijar a noiva. Eu vos declaro, pode beijar a noiva, e aí beijou. E foi aquela... Gente, eu falei assim, gente, por que eu não descobri isso antes? Por que a igreja não ensinou isso antes? Por que a liderança não sabe disso antes e não incentiva isso para os seus jovens? Porque isso é libertador. Ah, isso é libertador? É libertador. Porque vai libertar de muitas almas quebradas, de corações quebrados, de vidas partidas, sabe? Vai economizar a energia desses jovens que precisaria ser dedicada em outro lugar, em outra situação, e muitas vezes está sendo depositada em um local errado, em um momento errado. Então, assim, a pergunta é, que momento eu posso beijar na boca? Né? Aí é aquela pergunta que muitas vezes a gente faz, que momento eu posso namorar? Porque namoro não existe. Aí as pessoas perguntam, né? Então, o momento que você já encontrou verdadeiramente a pessoa que vai compartilhar do mesmo propósito e missão de vida que você. A partir do momento que você encontrou de verdade aquela pessoa que você vê que é uma pessoa escolhida de Deus para você, que vocês já se conheceram ao ponto de saber, não, essa pessoa aqui tem as atitudes, porque, gente, uma coisa, né, muito importante que as pessoas pensam nesse momento do conhecimento. Não, quando eu casar, a pessoa muda. Quando casar, essa pessoa vai mudar porque ela me ama. Mudar para pior. Vai mudar para pior. É verdade. Mentira. Entendeu? Mentira. Então, assim, tem coisas que são esfregadas na cara ali no momento, né? Tem coisas que a pessoa esconde.
de verdade, né? Ninguém se revela totalmente em um momento de conhecimento, né? Você se poda um pouco. Porém, tem coisas que você pode, né, ir observando e averiguando se realmente é aquilo mesmo. Então, assim, esse negócio de vai mudar depois que casar, não, vai mudar para pior, né, Alana? E assim, Então, essa pergunta é uma pergunta libertadora. E esse livro, eu estava lendo e eu falei assim, meu Deus, é impactante, porque a gente pensa assim, eu tenho a minha opinião formada e não vou mudar, e eu acho que é isso. As meninas sabem na igreja que eu sempre falo, gente, namora mesmo, né? Eu falo, gente, tem que namorar. Mas é no termo de tem que se conhecer. Como a pastora Joyce disse, nenhum casamento vai surgir do nada. Porque a gente não tem essa cultura de escolhermos não, Alana, amanhã é o seu casamento. Não é assim. Então vai surgir de onde? Do conhecimento, das amizades, né? Conhece a pessoa, vai conhecer gente. Né? e Vai o que conhecer. a senhora falou é que a pessoa que fizer isso vai conhecer alguém que tem o mesmo propósito, é o primeiro grande passo. Porque, por exemplo, uma moça escolher ter o seu primeiro beijo apenas no casamento. Uma moça e um moço também, né? Sim. Mas aí eu vou dar um exemplo. Mas se ela for procurar um mesmo futuro marido com esse mesmo propósito, vai ser muito mais difícil. Mas eu tenho 99% de certeza de que, tipo assim, quando ela achar, muito possivelmente é a pessoa de Deus que ela realmente está procurando. Porque só da pessoa procurar ter a outra pessoa com o mesmo propósito, quando encontra já é mais fácil, já é porque, por exemplo, um ajuda o outro. Porque com certeza isso como é que eu posso falar? Isso atrai, entende? Esse erro vai ser atraído de qualquer forma, mesmo as duas pessoas estando no mesmo propósito, vai ser atraído. Então, se as duas têm o mesmo propósito, isso vai ser ainda mais difícil de acontecer, mesmo tudo O processo levando a isso. deles vai ser mais leve, né? Não que não vai haver o desejo, não que não vai haver a vontade, né? Vai acontecer, porque nós estamos falando de um corpo de Fisiologia, um homem, né? um corpo de uma mulher, de uma fisiologia, de uma anatomia. Então, vai acontecer? Vai. Porém, vai se tornar mais leve essa jornada e esse conhecimento, porque os dois estão no mesmo propósito. Não vai ter pressão da parte do homem falar para a mulher, não, a gente tem, porque não, nem dela também tem que forçar alguma coisa com ele, né? Vamos saber se respeitar. Isso aí já mostra o caráter da pessoa, né? Porque se a pessoa fica forçando você a fazer. Sabe o que aconteceu? Cara, até agora você não deu um like, cara. Dá um like, pelo amor de Deus, compartilha, se inscreve. Nossa, agora que eu lembrei, se inscreve, pelo amor de Deus. Se não for pela graça, porque você tá gostando, seja pela misericórdia de Deus. Olha, esse povo tá aí uma hora dessa, né? Fazendo um podcast, um vídeo. Então, por favor, gerando conteúdo. Então, por favor, compartilha. Se inscreve Vamos na falar página dessa parte e dá aqui. link. Vamos Eu amei chegar essa aqui. parte. Eu Eu também. só queria Apaixonada. comentar um pouquinho do que a senhora falou, da parte de muitas vezes, no namoro, a pessoa não mostrar tudo, né? Não tem como a gente conhecer totalmente alguém, mas às vezes as pessoas mostram, dão indícios de certas coisas e pela emoção, pelos sentimentos, a gente acaba relevando, falando que nem a senhora falou, não, no casamento muda. Mas veja bem, se a pessoa já está mostrando e já está mostrando coisas ruins e você pode pensar que ainda tem mais coisa por trás, o que vai fazer você achar que ela vai mudar? Se o que ela já está mostrando no namoro, que é uma fase que você pode sair, pegar suas coisinhas e ir embora, ela já está mostrando coisas que desagradam o Senhor, que não são compatíveis, biblicamente falando, com uma pessoa que você deve se casar. O que faz a gente acreditar que essa pessoa no casamento vai ser diferente? Porque as pessoas se revelam só até onde elas permitem que a gente conheça elas. Eu conheço da pastora Joyce até onde ela permite que eu conheça ela. Vocês me conhecem só até onde eu permito que vocês me conheçam. Então, se a pessoa já está permitindo que você conheça essas características dela, vai saber o que mais tem por trás. Vale a pena o risco? Vale a pena o risco pela idealização de que a pessoa vai mudar? Lembrando, gente, que ninguém é perfeito mesmo, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito,
né? E eu tô falando mesmo de personalidade, eu não tô falando aquilo que fere caráter, a Bíblia, né? isso, não tô falando aquilo que fere a Bíblia, não, tá? Eu tô falando mesmo da personalidade da pessoa, de ter um jeito, um humor. E aí tem que saber assim, às vezes você tá gostando da pessoa, ela é correta nisso aqui na Bíblia de Deus, é um servo do Senhor lá, um pregador, um ministro da palavra, né? Um levita, um ministrante do louvor, beleza. Mas, se não te agrada algumas ações, você tem que pensar, poxa, que nem a Alana falou, vale a pena eu casar com essa pessoa e isso não vai me incomodar? Se ela é perfeita em tudo aqui, se é só isso aqui vai me incomodar tanto a ponto de... Tem que pensar nisso, porque às vezes a pessoa não lava a louça e isso aí vai te incomodar muito, muito, a ponto de você não suportar. Entende? Porque às vezes as pessoas ignoram isso. E às vezes o que faz não dar certo é isso, né? Não suportar algum detalhe da vida do outro, mas não, isso aqui dá para relevar, a Joyce aqui é perfeita, né? E tal, biblicamente falando, uma mulher sábia, inteligente, não lavar a louça não é um problema. Então, irmão, ninguém é perfeito. A gente tem que saber como lidar com o jeito do outro, a personalidade do outro, isso tudo a gente vê, né? Essa questão mesmo da amizade, mesmo de conhecer. E aí entra uma parte muito importante que é o desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento de discípulos, porque quando nós treinamos jovens, que nós dizemos para eles, à luz da palavra de Deus, quem eles são, e a pessoa ela começa a se conhecer e ela começa a crescer, né, em estatura, ela vai ver isso, vai doer, porque a gente fala como se tudo fosse simples, né? Mas não é bem assim. A pessoa gosta de um jovem, né? Por exemplo, eu tô ali amando o pastor Lorival, gatão, né? Lindo demais. Uhum. E aí eu tô ali amando aquele jovem, e aí ele tem um jeitão assim, meio bruto, né? E aquela coisa toda, e eu não me agradei daquilo. E aí eu falo, não, vou deixar ele porque eu não me agradei. Se eu tô envolvida emocionalmente, mesmo, né, não tendo beijado na boca ainda, né? Vamos supor. E aí, é fácil? Não é. Não é. Porque você gosta da pessoa, você gosta de estar perto da pessoa, né? Porque ninguém tá tendo um relacionamento de conhecimento com a pessoa que não gosta. Só porque ela é interessante. Nossa, aquela pessoa ali, ela prega bem, ela canta bem, ela ora muito. Eu vou me aproximar dela? Eu ainda não vi isso acontecer, né? Poderia ser assim, mas não é. Você vai por quê? Porque alguma coisa te atraiu, né? Você foi atraída por aquela pessoa, assim, foi afeiçoando, né? Foi gostando, né? E tal. E aí, de repente, você vê algo que não te agrada e aí você fala, não, vou me afastar. Esse momento é um momento importante. Por quê? Porque a pessoa ela só vai conseguir fazer isso se ela souber muito bem quem ela é. Se ela for uma pessoa muito bem decidida e resolvida com ela mesma. E do que ela quer, né? E do que ela quer. Então, ela vai chorar, talvez? Vai falar, chorou, né? Mas vai enxugar as lágrimas e vai levantar a cabeça e vai seguir a vida dela. Ela vai estar agindo racionalmente. Racionalmente. Mas para que isso aconteça, é necessário que essa pessoa esteja desenvolvida. É necessário que essa pessoa se conheça. É necessário que ela seja uma pessoa curada, né? É necessário que ela seja uma pessoa curada. Então, eu sempre penso assim, que antes da pessoa querer ter o conhecimento para casar ou para ter uma família, eu penso que essa pessoa ela tem que se resolver pessoalmente, sabe? Os seus traumas, ela tem que se resolver como pessoa, para que ela não gere uma família doente. Porque senão o que vai acontecer é isso, né? Ela vai gerar uma família doente. Então, acho que o ponto aqui é isso. É desenvolver os jovens a ponto deles se conhecerem, deles serem tratados, deles serem curados, isso, né? Tem muito dos pais, eu acredito. Por Sim. quê? Porque isso é mais tratado e é mais, ao mesmo tempo que é difícil, é mais fácil de ser tratado na infância / adolescência. E eu costumo ter o pensamento de que, por exemplo, tudo que acontece com o adolescente ou com a criança é culpa dos pais. Eu tenho esse pensamento. Uhum. Por isso que eu vou pensar 1000 vezes antes de ter um filho. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, se a criança derruba o copo ali, ó, que tá ali em cima, é culpa dos pais. Porque os pais não se atentou que o copo tava ali ou não, né? Opa, não mexe aí. Um exemplo. Se a adolescente
tem um namoradinho e ela engravida, é culpa dos pais. Tudo é culpa dos pais. Então, é responsabilidade deles, se for adolescente, né, se não for um adulto, começar a desenvolver isso. Ou cativar no coração do adolescente a desenvolver isso, a se conhecer da forma correta e começar a desenvolver isso para, né, não errar e tudo mais. E aí eu te chamo novamente a responsabilidade para a liderança da igreja, para a liderança de jovens, para a liderança do corpo de Cristo, porque muitas vezes o adolescente ele vai ter pais que também são doentes. Sim. Os adolescentes, os jovens também vai ter uma família que já não é bem estruturada. Então, o que eu falei em questão desse ponto é muito importante para a igreja, né? Como uma igreja relevante, uma igreja que traz uma modificação, é isso, né? Porque às vezes aquela família ela não é estruturada, porque se ela fosse, aquele jovem não precisaria de cura, não precisaria de ter esse, né? De ser chamado para se conhecer, para saber quem ele é em Deus. Então, eu trago novamente essa responsabilidade, sim, para o corpo de Cristo, para a igreja, para nós irmãos, que podemos servir uns aos outros e servir nisso também, nesse desenvolvimento pessoal desse jovem, desse adolescente. É bom. Levando em conta essa opinião pessoal mesmo, né? De pessoal que nem a pastora, que nem a nossa pastora, que bom que você veio. Vamos usar aqui várias, né? Essa questão dela de falar, foi esclarecedor conhecer esse livro e saber e tudo. Se no meu tempo fosse assim. Pra gente, como líder, eu não casei, né? Eu não nasci num lar cristão, eu já fui me converter, eu já tinha um relacionamento com meu esposo, não era casado, nós morávamos juntos, e depois que eu passei a conhecer Cristo, nós casamos direitinho, né, no civil, com a bênção da pastora, tudo, mas antes não teve isso. E então, a gente tem que usar isso, falar, poxa, mas no meu tempo não foi assim. Vocês têm essa oportunidade, vocês podem fazer o certo, o correto, isso é preservando eles mesmos. Então, eu acredito que tem que ter muito aí uma maturidade dos jovens e aquela questão mesmo de saber obedecer. Né? É confrontante mesmo. O adolescente que nem vai para a escola, lá na escola vai ter o quê? O jovem mesmo se amassando lá na hora do intervalo. Aí você vai se sentir diferente, vai falar, poxa, mas será que não tá errado, entendeu? Tá errado. E aí você fica com o que é bíblico mesmo, que você está sendo orientado. No meu tempo não foi assim, né? Infelizmente não foi. Infelizmente, né? Poxa vida. Infelizmente, tipo assim, pra mim também, infelizmente, não foi. Porque eu conheci a verdade depois, muito tempo depois. Mas essa questão de você se achar indiferente, porque o grupo de 5 pessoas ali tá fazendo isso, mas eu não posso, porque você vai se sentir diferente e inferior. Tipo assim, essas pessoas vão fazer você se sentir inferior. Porque, tipo assim, não é que você vai se sentir só diferente, você vai se sentir inferior. E aí, dessa forma, por isso que muitas das vezes, nossa, eu perdi as contas de quantas adolescentes, tanto menina quanto menino, que se intitulava como cristão, mas fazia as mesmas coisas que eu na época não era. E, assim, aí tudo é uma escada. Um falso testemunho, assim. Sim, a importância de saber quem é você. Porque não é para você ficar desconfortável ou se achando inferior, né? O Caio colocou aqui um ponto importante, porque às vezes a pessoa, né, é mais fraca e tudo, quer fazer parte de um grupo e se sente, não, mas o cristão, ele sabe quem ele é. Ele sabe o objetivo dele. Aqui fala muito sobre isso, o objetivo. Você não vai namorar com a pessoa sem um objetivo. Você tem um objetivo do casamento. Então, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que você é o sacerdócio, né? As meninas são as princesas de Deus e tudo, que precisam mesmo se resguardar, você não entra em choque, nem em conflito, nem se sente inferior com essas questões, né? Então, por isso, nós temos que saber quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Essa questão de que vocês estão falando, quem me dera no meu tempo ter isso, né, e tal. Eu fiquei pensando até um pouco da fala do Caio também sobre o que acontece na infância, na adolescência, ser culpa dos nossos pais. E ok, muito do que acontece na nossa vida, na nossa fase de crescimento, é sim responsabilidade dos nossos pais. Mas uma vez que nós somos adultos, a responsabilidade passa a ser nossa. Então não importa o que o outro fez, eu preciso
me posicionar, a vida é minha, sabe? Então eu preciso conhecer as minhas necessidades emocionais e não entrar em um relacionamento se eu não tratei aquilo ainda. É responsabilidade minha. E muitas vezes eu vejo que a gente fica em uma questão de muito vitimismo, entendeu? Então, no sentido de, ai, fizeram isso comigo. Ai, quem dera se... Mas a gente pode fazer diferente, sabe? Um tempo desses eu escutei uma reflexão acho que é do Israel Subirá, ele falando que alguém fez um comentário na caixinha de perguntas dele, né, falando, mas para você é fácil, seus pais são cristãos, você cresceu nesse contexto, seus pais são uma bênção, então para você tudo foi muito fácil. Ele falou assim, para mim tudo foi muito fácil, tudo foi mais fácil mesmo, né, graças a Deus por isso, porque eu tive esse lar estruturado. E se para você não é uma pena, mas para os seus filhos pode ser diferente. Então, ao invés da gente ficar nesse lugar, para mim foi mais difícil. Meus pais, isso. Ok, para mim foi muito difícil mesmo, mas se Deus quiser, para os meus filhos não vão ser assim. Entendeu? Se Deus quiser, para minhas próximas gerações não vão ser assim. Exatamente, né? Se Deus quiser, para aquelas pessoas que eu conheço, porque a gente muitas vezes não quer se envolver, não tem nada a ver com a vida do outro, né? Mas a gente, como liderança, a gente tem mesmo, a gente tem que falar e abordar e falar, não, peraí, tá errado aqui, desse jeito aqui, não tá certo não tá legal. Aí a gente vai à luz da palavra, senta com a pessoa, fala, esclarece. Tudo com amor, contexto. Né? E a gente vai Sim, tudo com amor. Então é isso, galerinha, nós estamos caminhando pro final. Falta a parte do Corban, que é muito legal essa parte. Corban, eu li Corban e falei, Ministério de Dança. Sim, foi assim que Deus me deu o nome do Ministério de Dança da igreja, né? Corban. Eu achei isso muito interessante, que eu nunca tinha parado para me tocar nessa passagem de Mateus, que Jesus usa a lei de Corban. Alguém quer explicar essa parte do Corban, o que é? Pode explicar. Tá, eu vou explicar então. Basicamente, o Corban era como se fosse uma lei, né? Uma lei do Senhor no Antigo Testamento, em que as pessoas sacrificavam coisas, levavam como oferta a Deus, em sacrifício, como adoração, sacrifício de pecados, essas coisas, e aí levavam, e era estabelecida a lei do Corban. E aí, no Novo Testamento, Jesus, ele vem lá em Marcos capítulo 7, versículos 5 ao 13, ele vem fazendo uma crítica de algumas pessoas que estavam usando a lei Corban de forma manipulável, assim. Então, elas estavam pegando, por exemplo, as finanças dela, que deveriam ser uma parte dada para os pais idosos que não tinham condição de sustentar, elas estavam pegando e consagrando a Deus, falando, não, minhas finanças são Corban, então eu consagro tudo a Deus e logo eu não posso ajudar vocês financeiramente porque tudo é de Deus, só que eles continuavam usando para os seus próprios bens, suas próprias vontades. Então, o Corban estava sendo usado como uma forma de pecar com consciência limpa. Estava burlando a lei de Deus. E aí ele fala que muitas pessoas usam o namoro como um Corban. Você namora e faz coisas dentro do namoro que seriam próprios para o casamento e usa aquilo como Corban. Não, mas eu estou namorando, entendeu? É sagrado. É sagrado. É apresentado para Deus. Que coisa interessante. Isso aqui dá uma pregação legal, hein? Vocês podem falar sobre isso. E essa questão do Corban, falando aqui de Corban, a palavra de Deus tem sido muito assim, as pessoas pegando a palavra de Deus e, gente, deturbando tudo. E é uma coisa impressionante, trazendo para o seu próprio benefício. Quando Deus não fala aquilo, ele pega a palavra, é uma coisa impressionante que a gente fala, a gente fica até às vezes se questionando, será que é isso mesmo? O Corban, ele é nada mais, nada menos que, por exemplo, ele pega algo aqui e ele distorce. Isso. É porque eu li, só que eu não entendi. É porque Corban é nas coisas consagradas a Deus. Um exemplo, você vai consagrar o seu namoro a Deus. Como o seu namoro é consagrado a Deus, dentro do seu namoro pode existir tudo que você já consagrou. Vou beijar na boca porque o meu beijo eu tô distorcendo a palavra. Isso, distorcendo. O beijo de língua é santo porque eu sou santo. Está consagrada a Deus. Isso. E aí Deus tá essa nesse passagem, negócio. ela faz referência a isso. Aqui Jesus, ele está no embate com os fariseus. Quem eram os fariseus, né, gente? Pessoas hipócritas. Quem mais né? fazia isso? Então, assim, quando a gente fala que uma coisa é oferta ao Senhor, que uma coisa é Corban,
tem que ser verdadeiramente uma oferta ao Senhor. Tem que ser algo mesmo que é separado para Deus, né? E não, como diz a palavra, né? Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Em vão me adora. Então, é muito interessante, né? Exatamente. Corban. Então é isso. Já pronto? Não, tem mais partes. Não, tem mais. Tô falando questão de Corban. Tá, Acabou o sim, assunto Corban? acabou, acho que acabou. Então vamos lá. Como os solteiros se tratam? Como os solteiros se tratam? Como os solteiros se tratam? Essa aqui eu achei Será interessante. que, tipo assim, é porque eu acho engraçado que cada título já é algo. Por exemplo, namoro não existe. Aí esse já é como solteiro se trata. Então a gente vai ter que dar uma lembrada aí. Vou colocar aqui, porque eu quero falar aqui do último, pra gente poder fechar, fazer um resumão. Eu quero voltar lá na página 19 depois, mas a gente fica para uma reflexão, só para reflexão mesmo, tá? Tá. Então vamos lá, como os solteiros se tratam. Basicamente, ele diz que os solteiros se tratam como irmãos. Então, você vai tratar o seu namorado como um irmão em Cristo, com pureza. Essa parte eu confesso que eu achei um pouco utópica, assim. Porque. Porque você tá namorando. Vamos lá. É exatamente isso. Era exatamente isso que eu tava falando. Que, tipo assim, o namoro realmente tem que ser tratado como se fosse uma amizade um irmão em Cristo, realmente. Eu entendi o que ele quis dizer, que no namoro você tem que tratar o outro com pureza, né? Mas eu achei o exemplo dele, tipo, como irmão. É diferente, assim, o lugar, o sentimento, a forma como você vê a pessoa, o lugar mesmo da pessoa no seu coração, na sua mente, é diferente. Você quer dizer irmão em Cristo Jesus ou irmão fraterno? Não, irmão em Cristo Jesus, mas ainda assim eu acho diferente. Mas você não acha que, tipo assim... Gente, eu lembrei de uma coisa. Na minha época, de adolescente, de jovens, muito engraçado, porque tinha um momento da confraternização. A igreja pequena, né? Então, a época tinha um momento de confraternizar. Abrace seu irmão, cumprimente seu irmão. Gente, tinha gente que não esperava a hora. De abraçar o a irmão. hora da Ai, como eu amo meu irmão. Gente, mas que irmão abençoado. Ô, pastora, mas hoje em dia tá diferente. Se você fazer uma fraternização e falar, irmão, abraça o seu irmão, o adolescente não quer, não. Eu Você fui. vai escondido, né? mas não quer fazer naquele momento ali da Gente, igreja. mas assim, é porque confraternizar. era a hora que você tinha a oportunidade, entendeu? Então, assim, Aí você já ficava do lado da pessoa. Sim, aí você já passava o olho, né, pra ver Quem é? Eu vou ter que ir ali. Exatamente. E aí você rapidamente, aí você querendo ir, as irmãs do ciclo de oração tudo ali perto de você, e você tá dizendo que eu quero chegar mais pra frente. Então, muito interessante, lembrei desse fato também. Eu ia perguntar assim, que realmente eu também achei um pouco, tipo assim, né? Impactante assim. Irmão, né? Então, mas será que, tanto a sua opinião quanto a minha, será que ela não tá afetada pela nossa cultura? Porque Com a gente, certeza. entendeu? Tipo assim, porque, um exemplo, se a gente crescesse com a cultura de que realmente tinha que ser assim, talvez a gente trataria isso de uma forma mais natural. Só que eu acho que até mesmo seria ainda mais difícil, porque até cientificamente desperta, né? Tipo assim, desperta outras coisas. Eu acho que não. Eu acho que não Porque, também. assim, o que eu quis dizer é que eu entendo o conceito dele de tratar como irmão no sentido de pureza, mas eu quis dizer que é diferente, porque quando você está se relacionando com uma pessoa romanticamente, você começa a enxergar ela de outras formas. E a pessoa, ela entra na sua vida de uma forma diferente, como, por exemplo, eu enxergo você, entendeu? Então, por exemplo, você começa a idealizar um futuro com a pessoa e você começa a despertar sentimentos e coisas que eu não tenho por você, entendeu? Então, é diferente essa questão de tratar como irmão, porque até o lugar de troca é diferente. É porque casaria com qualquer um também. Sei, exatamente, eu não sei assim, se você já teve uma amiga que era muito assim, esse sentimento de irmão, e é esse sentimento de pureza que talvez ele tá colocando aqui, né, não, enfim, mas assim, eu acho que todos nós aqui já tivemos um amigo do sexo oposto que você tratou assim como de verdade um irmão, muito irmão, e a proximidade é tão grande que as outras pessoas até acham que tem um sentimento
a mais, né? Ali naquele relacionamento, mas que não tem. E aí quando a pessoa fala assim, vocês estão namorando, vocês vão namorar, e você olha assim, não! É doido, né? Não, exatamente. Por quê? Porque, igual a Ana tá falando, porque tem um lugar diferente, né? Eu acho que essa parte aqui, eu acredito que realmente não... Sim, pro lado da pureza, né? Mas Tipo não... assim, eu consigo imaginar tanto... É porque é difícil mesmo. É difícil. É difícil tratar... por exemplo, eu vou... Muito possivelmente, né? Eu vou casar com essa pessoa. Mas eu tenho que tratar ela como eu trato todo irmão da igreja. É muito difícil. Então, mesmo que, por exemplo, mesmo que você tenha atração sexual pela pessoa, o problema não é você sentir, é a forma como você trata ela, entendeu? Você vai tratar a pessoa com pureza. Não é isso? Sim. Vocês ficaram em silêncio. Sabe o que eu pensava? Eu pensava a gente debatendo, porque, tipo assim, eu ficava pensando, a Alana vai ser a única que namora. Aí, sempre que eu sentia, tipo assim, nossa, esse negócio cutucou, A Alana né? tá enrolada. Esse negócio cutucou assim, tipo assim, porque Eu acho que cutucou. Tinha que Aí eu trazer lembrava. Mônica, Argelis, Aí cadê eu esse lembrava. povo? Eles vêm, Valdo. próximo eles Aí vão sempre vir. que dava uma cutucada assim, eu falava, eu quero saber o que a Alana tem pra dizer sobre isso. Porque, tipo assim, Saco. entendeu? É muito interessante. Porque realmente esse aqui também não achei. Tá bom. Então, vamos lá. Mais alguma coisa alguém quer falar daqui? Acho que não, né? Não, mas uma coisa aqui pra gente, como igreja, né, ficar alerta, aqui na página 27, no finalzinho, fala, né, como mundano já é o nosso padrão de namoro. Quanto à imoralidade, nós, né, como cristãos, já trouxemos para os nossos relacionamentos. Aí aqui fala, né, por isso devemos temer os padrões de namoro atual, né, ele fala atual, mundano mesmo, que eles são repletos de imoralidade, e infelizmente as igrejas precisam observar esses padrões imorais de namoro. Ele tem aqui vários versículos interessantes, eu vou citar apenas um, para que nós possamos, né, como é uma leitura também, um comentário à luz da palavra, a gente vai citar um versículo aqui que fala sobre fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Né? É um pecado imoral contra o próprio corpo. Hoje em dia as pessoas não estão mais se respeitando e vendo o corpo, né, como um corpo, um projeto de Deus, um templo do Espírito Santo. Não vê mais essas questões. As pessoas entram em conflito com isso, que pode fazer o que quiser com o seu corpo, mesmo sendo cristão, sendo que não é bem assim. Né? A gente não pode fazer qualquer coisa com o nosso corpo, porque é um templo do Senhor. É de Deus, né? O nosso corpo é de Deus e a gente tem que tratar ele mesmo. Como diz as Escrituras, né? Nosso corpo é santo, a gente deve ser modesto naquilo que nós vestimos. Eu não estou falando aqui sobre regras de vestimenta, nada disso. E se a gente for... esse é o pecado contra o próprio corpo. E se a gente parar para pensar, voltando aqui à questão do beijo da boca, né? Gente, se a gente for parar para pensar, não beija mesmo não. Não beija não, porque, olha... Tem esse negócio aí do carnaval, né? Que o pessoal sai e fica contando quantas pessoas beijou, né? Essas coisas tudo. Eu beijei mais menina, eu beijei... E não se engane que isso tem dentro da igreja também, no meio dos jovens, né? Não né? tem. Que não tem, né? Não se engane. Então, o que acontece? Tem um vírus, né? Que é transmitido, que é a doença do beijo, né? E não tem cura, assim. Você fica ali... O vírus fica O adormecido. vírus fica adormecido e tudo, mas quando a sua imunidade é baixa, ele vai te atacar, né? Então, assim, fora que, sei lá, nem escovou o dente. Você não sabe. Você vai começar a ver, sabe né? se foi no dentista, não sabe. Não, gente. Quando casa, não, pelo menos, não, tem uma noção, Quando né? casa, você fala assim, não, vai escovar os dentes. Vamos no dentista. Vamos no dentista, entendeu? Então, assim, gente, pensa bem, porque isso é... E aí, isso é uma consequência. Quando a gente peca contra o nosso corpo, há as consequências do nosso corpo. Quantos jovens não têm contraído o vírus da HIV? Isso não se fala mais, né? Pelo avanço dos tratamentos, até mesmo da cura e tudo, então não se fala mais. Então, assim, pessoas
que são acometidas jovens, eu já vi jovens, assim, né, de 17 anos, com sífilis, entendeu? É triste, mas existe. E isso é um pecado contra o corpo, porque isso vai se manifestar. Então, isso que acontece no mundo espiritual, porque a gente às vezes trata muitas coisas só como o que nós estamos vendo, mas nós esquecemos de levar isso tudo para um lado espiritual, né? Porque é a nossa vida, é movida pelo espiritual. Então, nós esquecemos disso. E isso são leis que são quebradas. E aí nós damos legalidade para que o inimigo venha agir na nossa vida, entendeu? Sim. E aí o nosso corpo, o nosso próprio corpo vai o quê? Vai padecer, vai sofrer. E vamos ter as manifestações físicas daquilo que já espiritualmente estamos sofrendo. Verdade, pastora. Página 29. O namoro deveria acabar fácil. Aqui é uma afirmação. O namoro deveria acabar fácil. Né? Essa Porque aí. o namoro é essa questão da amizade mesmo. A gente está falando aqui da pessoa que está se conhecendo. Então, se dentro desse processo, de se conhecer, de se relacionar, falar, né? E tu tá convivendo ali com a pessoa, não te agradou, pronto. Aqui, o próprio autor, ele fala que isso, quando terminar, não vai gerar nenhum prejuízo, né? Nenhum prejuízo emocional, nenhum prejuízo financeiro, nenhum prejuízo, porque você não está envolvida com aquela pessoa para que aquilo te afete tanto. A minha preocupação, porque as meninas até meio assim, né? Porque eu sou contra o namoro. Eu não sou contra o namoro na igreja. Não Você sou tá, contra adolescentes, depois que contra eu li jovens. esse livro, você tá mais certa, Eu pastor. não sou contra. O problema é que não tem jovens maduros o suficiente para namorar e se envolver emocionalmente e depois deixar aquilo. A falar, não, eu não quero. Porque quando a menina resolve não querer mais, o menino tá em depressão. Quer se matar, porque aquela pessoa era a pessoa da vida dele. Ele projetou uma vida com aquela pessoa e que nem foi, beijou e tudo, aí vai sentir falta de tudo aquilo, pronto, quero me matar. E isso acontece também com a menina, se envolveu com um cara e pronto, na igreja mesmo. O cara foi, se envolveu com outra jovem e aquilo na vida daquela menina gera um negócio, né, devastador mesmo. E é igual a gente tava falando. Eu sou contra que- por conta disso. A minha questão do namoro é por conta disso, viu? É se você saber escolher bem a pessoa. Não, Mas isso tem eu muito penso a que o ver jovem também. adolescente não sabe escolher. É porque adolescente não é pra namorar mesmo, né? Mas eles querem namorar. Não, Eu mas aí- eu sou contra. Tipo assim, e aí encaixa também no que a gente tava falando, que o adolescente, que é a fase do desenvolvimento, tanto físico quanto mental, precisa se desenvolver o suficiente para ele agir racionalmente quando ele tem que agir racionalmente. E essa é uma questão, é uma questão que ele precisa agir racionalmente, porque ele agindo pela razão, ele vai entender que o namoro não existe e que ele pode acabar fácil. E a pessoa pensando assim, vai ser mais fácil para ela deixar aquilo. Não é como um casamento, que aí já é outra coisa. Se ela se desenvolver o suficiente, vai ser mais fácil para ela. Então, assim, aí até a Alana falou, adolescente realmente não é para namorar. E realmente, a gente debatendo aqui, eu percebo que na adolescência é muito o desenvolvimento do ser humano. Tanto mental, quanto físico, quanto tudo. Porque até como ela vai agir após um término de um relacionamento, de amizade, porque também tem isso. Tanto namoro quanto amizade na adolescência. Por exemplo, Tudo é muito aflorado, Sim. tudo é muito intenso. Tudo é muito. Tudo é muito. a amizade, essa pessoa vai deixar de ser minha amiga, aí entra em depressão. Eu já vi até casos que matou a outra pessoa, adolescente matou a outra pessoa porque não queria mais ser amiga. E se a pessoa se desenvolveu o suficiente, e se os pais colocar isso na cabeça, eu sei que é muito difícil, porque o adolescente, ele às vezes pouco importa a opinião do pai dele, dos pais dele. Mas se desde o início a mãe e o pai colocar na cabeça que ele precisa se desenvolver primeiro, antes de tudo isso, vai ser um pouco mais fácil. É muito difícil nos dias de hoje acontecer isso, porque a gente é como se fosse um branco no meio de uma floresta totalmente preta. Tipo assim, você é totalmente diferente das pessoas que estão em volta de você. E aí isso vai levar você a ter as mesmas opiniões e mentalidades do que as outras pessoas. E é um terror para
o líder, essa questão de um namoro dentro de um grupo de jovem, porque quando, um exemplo, né, não tem compromisso, tá? O namoro ou mês se relacionou. Quando termina, não cultiva a amizade, aí fica um clima chato. O adolescente não fala com outro, o jovem não fala com outro jovem, sendo que são do mesmo grupo de igreja, tá entendendo? Aí um momento como esse aqui, um momento de célula, um momento de gera um clima, né? Ixi, fulano terminou com ciclano, meu Deus. Aí o outro não quer falar com o outro e fala, ixi, se fulano for, não vou. Você tá entendendo como gera um constrangimento quando as coisas são atropeladas? Realmente. E quando eu penso que devia ser assim, se fosse maduro o suficiente, terminou, não, falando, a gente é amiga, a gente é irmã de Cristo Jesus. Vamos continuar trabalhando na obra, não, pastor, nós estamos juntos aí, nós vamos para célula, entendeu? E eles acabam que geram uma distância, um negócio muito chato entre o grupo que eu já vi acontecer, entendeu? Então, para ter essa maturidade, é igual eu tava falando, Deus, precisa ter o esperar, desenvolvimento. desenvolver, E espera. se não tem esse desenvolvimento, mesmo sendo adulto, mais de 20 anos, e eu ouvi alguém dizer, que tenha na vida adulta, porque aí vai ser você e você. Não vai ter aquilo do, meus pais não me instruíram, um exemplo. Porque realmente tem pais que não estão nem aí, né? Tem muitos que, principalmente que estão na igreja, se preocupam com o filho, mas outros não estão nem aí. Então, quando a pessoa, né, tiver um autocontrole dele mesmo, que ele mesmo tenha a atitude de se desenvolver, entende? Essa parte desse capítulo eu concordo em parte e discordo em parte. Por quê? Ele vai falar aqui que o namoro ele é para acabar fácil, sem que haja prejuízo para ambos os lados. E aí, mais para frente, ele continua. Para isso acontecer, isso só é possível se não houver no namoro nada que caiba apenas no casamento. E eu concordo nisso no sentido de que quanto mais você... quanto maior o grau de intimidade emocional, sexual, financeiro, psicologicamente, mais vai ser difícil esse rompimento. Mais vai haver prejuízos, e é por isso que muitas pessoas ficam em relacionamentos completamente disfuncionais e prejudiciais. E quem está de fora pensa, meu Deus, por que essa pessoa não sai daí? Né? Mas a pessoa, ela está de dentro, ela já está tão envolvida em tantas coisas que não era para ela se envolver nessa fase, que é difícil. Só que eu tenho um pensamento que, assim, mesmo que você viva um namoro em santidade, mesmo que você viva um relacionamento que é bíblico, que é saudável, que é sábio, eu acho muito difícil, para não dizer impossível, haver um rompimento sem que não haja nenhum prejuízo para ambos os lados. Porque quando você está se relacionando com a pessoa, ainda que não tenha todas essas coisas, você namora a pessoa visando o casamento. Então, você cria uma idealização de futuro com aquela pessoa. Você cria uma expectativa e você projeta sonhos, você projeta planos com aquela pessoa. Então, quando você termina, você não está terminando só com a pessoa. Você está terminando com toda a idealização de futuro que você criou. Você está terminando não só com as experiências que você teve com ela, mas você está deixando para trás também toda a idealização de vida que você teve com aquela pessoa. Você investe tempo no relacionamento, por um tempo que você poderia estar usando, sei lá, para outras coisas, para o seu desenvolvimento pessoal. Não que quando você está namorando você não vai se desenvolver, mas você precisa investir tempo naquela pessoa. Mas é menos uma energia, né? Menos um... Então, assim, realmente, vai haver desgastes, vai haver prejuízos nesse rompimento, mas eu concordo que o prejuízo vai ser menor. Mas dizer que não vai haver prejuízo nenhum, eu acho difícil. É porque na teoria é muito fácil. Entende? Tipo assim, porque eu posso falar tantas coisas aqui que na teoria é simples, só que na prática é totalmente outra. Porque, igual você falou, que não vai ser só prejuízos do que eles viveram. Vai ser de sonhos, de que às vezes a pessoa inclui a outra, vai ser de projetos, vai ser de muitas coisas. Então, tem muitas coisas para haver esse prejuízo, essa frustração, né? Mas eu acho que eu entendo, assim, em parte do que ele quis dizer, no sentido de que a pessoa, ela consegue ver uma possibilidade de término. Porque quando você tá tão envolvido em coisas que não era para você estar naquela fase, muitas vezes a pessoa não consegue ver possibilidade de término. E para ela o término é o fim do mundo, acabou a vida dela, entendeu? Então, por mais que quando você está num relacionamento bíblico saudável,
seja difícil o rompimento, você consegue ver uma possibilidade de término e de sobrevivência sem aquele relacionamento. Realmente, porque eu já ouvi uma frase assim, mas vocês, não que foi pra mim, mas eu ouvi em algum diálogo, mas você namora pensando em término? Aí, tipo assim, essa frase, né? Muita gente abole a palavra término. Tipo assim, e eu acredito que é isso, né? Você falando, deu pra perceber. Talvez seja isso, das duas pessoas enxergarem que pode acontecer. Por exemplo, eu comecei a namorar aqui, mas não precisa nem deixar claro. Deixe claro para você mesmo que se caso essa pessoa não for desse jeito ou não tiver seguindo o mesmo caminho que o meu, o mesmo propósito, eu posso simplesmente terminar. E aí, por exemplo, igual eu falei, né, que às vezes a pessoa inclui a outra em projetos e tudo mais. Eu acredito que até nisso a gente pode, né, quem namora, tem que incluir pensando não só com a outra pessoa, porque vocês não têm nada, né? Você é um ficante que intitula como namoro. Entende? Não, Então, ficante aí é muito feio. Eu entendi, é uma amizade, É, um relacionamento entendi. que não... é Porque porque assim, eu entendi o Caio no Aham. sentido de que, assim, é igual o autor tá falando aqui, né? Na situação de intimidade. Você tá tão íntimo com a pessoa, né? Tá sentado ali no sofá, sozinho, os dois namorando, né? Intimamente. Tá trocando nudes, né? Como ele fala aqui. E tudo. Então, você tá tão intimamente ligado com aquela pessoa. E aí, isso, Caio, essa palavra assim, mas então eu namoro, mas aí eu termino, né? Se não for essa pessoa, eu termino. Mas aí o problema é esse, que se esse namoro não terminar. Por quê? Porque aí ele já tá envolvido Uhum. intimamente, aí talvez ela pensa em um momento de fuga, né? Ela pensa, nossa, realmente essa pessoa não é pra mim, mas já tá tão aprofundado o negócio que ela fala assim, não, eu vou casar. Não, a gente chega a casar. Aí, muitas vezes essas pessoas vão para o altar pensando assim, mas se não der certo eu termino. sim, é igual eu tava falando, que Aí é Aí é outra história. Sim, é igual eu tava falando, porque a pessoa deixar isso, não enxergar e agir, terminar, ela vai, vou casar. E aí ou seja, ela, igual eu falei naquela hora, ela tratou o namoro como casamento e vai tratar o casamento como namoro. Vai achar que Sim. eu vou terminar, se acontecer isso, eu não vou podia terminar. terminar no namoro, né? Mas Mas agora no no casamento pode. posso. Aí é por isso, igual eu falei, é por isso que em muitos casamentos, a pessoa namora. Já vi 10 anos de namoro, casou em 6 meses e terminou. Eu vi esses dias. Porque eu acredito que, né, quem sou eu para julgar, assim, né, a vida dos outros. Mas talvez aconteceu isso, talvez Gente, tratou o namoro. isso é muito interessante. Dá tempo de eu contar um testemunho aqui, rapidinho? Não dá pra botar no carregador, não? Um testemunhozinho, eu não vou falar nomes, né? Mas assim, um testemunho mesmo para que isso sirva para a gente pensar realmente essa questão, né? Do conhecimento dessa parte de namoro, né? E até mesmo noivado para nossa cultura, né? Porque hoje também o noivado ele pode ser rompido, né? Uhum. E deveria ser se tivesse, porque muitas vezes a pessoa tá noiva com um casamento pronto para casar e às vezes fala assim, não, acontece algo muito grave, mas a pessoa, puxa, mas o casamento está pronto, então vou casar. O que acontece? Eu fui convidada para fazer a cerimônia, né, de um casamento. Então, assim, no dia do casamento, 5 horas da tarde, me ligaram e falaram assim, não vai ter casamento. O casamento era às 19h30. E não vai ter casamento. Aí, 5 horas, né, eu já tava me arrumando. Eu falei, ixi, meu Deus. Sentei no sofá. Aí, quando foi 5h30, me ligaram e disseram assim, vai ter casamento. Aí, vai ter casamento? Vai ter casamento. Deixa eu me arrumar. Aí, daqui um pouco... Não vai ter casamento. 6 horas. Não, gente, de verdade, 6 horas. Não vai ter casamento. Gente, Tô acho que era brincando, bom né? vocês decidirem. Entendeu? Então, assim, aí, 19h30 eu cheguei lá e tava todos os convidados. E aí, cadê o noivo? Foi pro shopping comprar o terno. Foi pro shopping comprar o terno. Eu falei, meu Deus. Aí, vamos, então vai ter o casamento. E aí, foi aquele casamento, sabe? E aquela coisa, aquele peso, aquele negócio e tal. E aí, Caio, com 20 dias depois, lá estava as roupas do marido no meio da rua, tudo jogado. Entendeu? Triste, gente. Triste.
Então, assim, ó, se naquele primeiro momento, 5 horas da tarde, falou assim, não vai ter casamento, realmente era para não ter casamento, sabe? Mas aí se faz uma aliança, aí se faz um compromisso no altar diante de Deus, né? Se faz um compromisso no altar diante de Deus, mas já sabendo, uma coisa é você casar enganada, porque isso acontece também, você casou enganada, e aí depois que casa a pessoa vira outra pessoa, né? Pode acontecer também. Mas uma coisa é você casar e fazer esse compromisso e daqui um pouco. Você tá entendendo? Então é complicado. É complicado. É complicado. Então, como nasceu esse casamento, né? Como? Aqui está informando que o namoro é para que os dois solteiros se conheçam. E nessa questão do conhecimento, eles decidam se vão entrar em uma aliança. Porque a gente fala casamento, mas o casamento tem que ser resolvido assim, definido dessa forma, a aliança. Né? E a aliança ela é poderosa. A aliança, a gente vê que Deus tem aliança com o homem. E aí Deus, quando fala do casamento, ele fala como aliança. Deixará o homem a sua casa, os seus pais. E assim ele viverá com uma esposa, se unirá a uma pessoa, fará uma aliança. Né? Então, essa questão... E a aliança na Bíblia é algo muito sério. Aliança. Né? É algo muito sério. Tanto que Jesus fala que este é o cálice da nova aliança. Quando Jesus vem e ele morre na cruz por nossos pecados e ele nos garante essa conexão de novo com os céus, com Deus, ele está dizendo, este cálice, esse sangue que eu derramei é o sangue da nova aliança. Então, ele se aliançou com, né, com o homem novamente. Então, e a Bíblia toda, quando nós vamos ver, as tribos, né, os povos, eles faziam o quê? Alianças, né? Hoje a gente faz só o quê? Uma amizade, né? Vamos fazer uma amizade. Mas não, a palavra sempre traz essa questão que da aliança como esse compromisso de propósito, esse compromisso de missão, né? Então, a aliança é muito importante. E é por isso que é super importante você verificar todas essas coisas e ter um relacionamento realmente de namoro racional, muito mais racional do que emocional. Porque depois que você casa, você está debaixo de uma aliança. Então, não importa se o seu namoro era errado, seu casamento vai ser certo. Independente que você casou, casei errado. Não casou, não. Agora vai dar certo. Agora tá certo. Mas aí entra essa questão, aí as pessoas agora vamos reajustar aqui para poder dar certo. Mas é onde não cabe na cabeça das pessoas, sabe, Alana? Porque hoje em dia a mulher ela não quer mais sofrer no casamento. E eu falo sofrer, eu não tô falando na questão de apanhar, não, eu tô falando de sofrer o seguinte: eu não tenho uma manicure todo dia, meu marido não tem condições, ela tá sofrendo. Meu Deus, tô sofrendo. Eu não vou poder sair com as amigas agora, todo final de semana vai pro shopping, eu tô sofrendo, tô vendo um cativeiro. E as pessoas têm isso como sofrimento, e eu vou largar o casamento, porque eu não sou feliz no casamento. Entendeu? As pessoas estão desfazendo a aliança por coisas vãs, pequenas, completamente erroneamente, né? Porque hoje em dia a pessoa tem que ser feliz no casamento, ela não olha para o outro, como a palavra de Deus fala, né? O homem vai tratar a sua esposa como Cristo, né? Ama a igreja, a sua esposa vai tratar. Não, ele quer ser feliz, ele quer ter o futebol dele, sai com os amigos no final de semana. E aí as pessoas não entendem aquele processo de que é Deus, né? Aí o marido vem como provedor, proteção, não é isso? A mulher, ela vem como ajudadora, auxiliadora, aquela que conforta, que cuida do seu lar, né? Que dirige sua casa. E aí os filhos vêm para quê? Para serem obedientes, para honrar o seu pai e a sua mãe. Essa, né, é um modelo, é um padrão. Só que muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque aí, novamente, entra o quê? A cultura, entra a criação que foi dada para essa pessoa, e isso é muito importante, né? Que família você está entrando? Gente, eu escutei uma pastora pregando, não vou recordar o nome dela agora, e ela dizia assim, antes de você casar, veja quem é essa família, veja quem é o avô, veja quem é a avó. Olha, ela foi bem mais profundo. Veja quem é o avô, veja quem é a avó. Veja se essa família é uma família que tem uma linhagem de Deus, é uma família que veio para o altar, é uma família que se rendeu diante do Senhor. Veja tudo isso, porque tudo isso importa. Tudo isso importa.
E de verdade, tudo isso importa, porque apesar de nós estarmos casando com aquela pessoa e formando aquela família, mas tem todo um histórico de criação, né? Como aquela pessoa foi criada, como aquela pessoa foi educada, entendeu? Então isso é muito importante, E porque assim- daí são duas pessoas diferentes numa só casa. Então, se vocês não têm o mesmo propósito, se vocês não têm a mesma visão, se vocês não têm, é um reino dividido, e o reino foram dividido criados, não né? subsiste. E assim, na geração que a gente tá, a senhora estava falando, né? O modelo. Na geração que a gente tá, tudo é ao contrário. Tudo é longe disso. Na geração que a gente tá. E acaba que quando a pessoa não tem, não é firmada no propósito realmente, não tá naquele propósito verdadeiramente, ela acaba se tornando outra pessoa, se tornando igual às pessoas do mundo afora, que tem outros modelos de família, de relacionamento. Porque hoje a gente vê de tudo, né? Mas a gente vê mulher sendo a provedora do lar, homens, eu vi uma pregação, não sei se foi com vocês, acho que foi. Não sei se foi, acho que foi. Que hoje a gente tem homens que são. Que é o que menos tem voz. Que no caso tá no lugar da mulher, né? Nesse Estão modelo. invertidos os Tá papéis, invertido, né? isso. Então a gente tem que se atentar a isso, porque se a gente não se atentar a isso, a gente vai acabar tendo os modelos de família mundana. Isso, exatamente. Pois é, então a aliança ela é para sempre, o casamento continua sendo para sempre, que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, quando fizer uma aliança, até que a morte verdadeiramente o separe, né? É claro que tem suas exceções, com certeza. A gente não está dizendo aqui de abuso, de agressão, nada disso. É porque realmente as pessoas, como não tem mais essa questão da aliança. Eu não sou feliz porque o meu marido não tem um dinheiro para me arrumar minha unha todo final de semana. Eu não sou feliz porque, entendeu? São coisas fúteis mesmo que podem ser ajustadas e as pessoas simplesmente não querem mais. Porque eu conheci uma pessoa que é mais bonita do que minha esposa e vice-versa, né? Então, não, o casamento é uma aliança, então precisa ser muito bem decidido. O namoro é pra isso, pra você decidir se quer viver Mas com não a tem pessoa. namoro na Bíblia. Não, mas o namoro é pra se conhecer, eu tô falando, pastor. Voltando pro início. Namoro é pra se conhecer, gente. Namoro que eu tô falando é questão da amizade. Mais 1h20. É da amizade. Tudo isso, namoro Se conhecer, o namoro, porque assim, aqui até fala, namoro não é uma situação de intimidade. A outra pessoa não é o centro da sua vida. Não trocam nudes, não se sentam para beijar, não se sentam para beijar no sofá da sala, não fazem sexo. Entendeu? O namoro, gente, é pra conhecer a pessoa, é pra ir. Não é pra fazer isso aqui. É pra você saber se você quer casar e compartilhar a vida, se a pessoa tem um projeto igual o seu, se pensa da mesma forma que você, se tem essa visão bíblica. Ok, se tem essa visão bíblica, se o homem vai ser o provedor da casa mesmo. Se a mulher sabe lavar roupa, passar, cuidar do marido. Ou então, se o marido tiver muito dinheiro, a mulher não conseguir fazer isso, eles entrarem num acordo, não, meu bem, você contrata só a pessoa que passa a roupa, mas eu lavo, entendeu? São coisas que precisam ser ajustadas aí, antes do casamento, porque depois que casa, irmão, já era. Então, aqui ele faz um resumo bom, que ele diz assim, lá na página 32. Se eu puder resumir tudo o que quero dizer até aqui, é o seguinte: namorada não é esposa, namorado não é marido. E namoro não é casamento. É um momento em que solteiros que deveriam se tratar como irmãos e com pureza aprofundam relacionamentos e se preparam, caso assim decidam, para se casar. Por isso, você não entrega o seu coração de modo definitivo a quem não está indo com você para uma jornada definitiva. Você não entrega o seu corpo para quem ainda não lhe entregou a vida. E é isso. E aí ele diz que ao decorrer do livro ele vai se aprofundar um pouco mais nessas questões. Interessante isso. E isso é uma inteligência emocional, né? É você realmente ser inteligente, É né? isso. Racional. Então, galera, pra gente terminar o primeiro capítulo de hoje, pra gente finalizar, eu vou ficar aqui com o último trecho do capítulo 1, na página 35, que fala assim, ó: o que Deus
O que vai agradar a Deus, ao meu Deus? A gente, quando pensar nessa questão do namoro, tem que pensar dessa forma, né? Os jovens que vão se conhecer da amizade. O que vai agradar ao meu Deus? E como posso viver para glorificar o nome de Cristo? Se custar o namoro, que custe, tá? Então, nós não vamos fazer nada que desagrade a Deus. Se a pessoa que você está conhecendo não tem os mesmos objetivos que você, falando em termo bíblico, em termos de ministério, em termo de vida com Cristo, se tiver que custar o namoro, que custe, né? Para não corromper aquilo que é do Senhor, aquilo que é de Deus. Amém? Então é isso, a gente agradece, né, você que esteve conosco aqui até esse momento. E que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Quer falar alguma coisa, Alana? A gente vai tentar postar um vídeo por semana, mas não prometemos. Então, se inscreve no canal que quando sair vocês vão receber notificação. Gente, inscreve no canal, dá um like, compartilha, pelo amor de isso Deus. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Então é isso. Você fala da Tchau, capa? tchau.